Olá, eu me chamo Felipe Paiva e o relato que eu irei contar aconteceu na cidade de Palmeiras, no estado da Bahia. Posso falar com sem sombra de dúvidas que esse dia é um dia que eu nunca irei esquecer, um dos piores dias da minha vida. O que eu vi naquela noite eu não desejo nem para o meu maior inimigo. Fiquem com o relato, o lobisomem de Palmeiras. O ano era 2005 e eu trabalhava na fazenda do meu avô, Cícero Paiva. Lá eu trabalhava na lavoura, pois aprendi o serviço com o meu pai, que aprendeu do meu avô. O trabalho da lavoura é um trabalho bastante pesado e que exige muito do seu esforço físico. E para piorar, eu tinha que passar a semana inteira na fazenda do meu avô para só nos fins de semana eu ser liberado para casa. Lá perto da fazenda do meu avô, tinham algumas casas, um barzinho e uma mercearia bem pequena, mas já dava para comprar algumas coisas. Lá é um lugarzinho bastante pequeno, onde todo mundo se conhece. Alguns fins de semana eu não ia para a minha casa na cidade, ficava ali mesmo no povoado. E gostava de, aos fins de semana, sair com meu pai e o meu avô para tomar umas pingas. Era a única diversão daquele lugar. Ou então, quando tinha o forró de Seu Manuel, que aí juntava todo mundo do povoado e fazia uma festança. Cada um trazia alguma coisa. O meu avô sempre gostou de bastante fartura e por isso, todos os anos, ele levava um porco. Mas como eu disse, apenas alguns finais de semana eu ia para casa e outros eu ficava ali mesmo no povoado. Eu já tinha uma casinha bem pequena lá na cidade e o meu pai morava com o meu avô e minha mãe ficava por ali mesmo na fazenda para fazer o café da manhã, almoço e janta. Quando minha mãe pedia para eu ficar na fazenda, eu ficava, mas às vezes eu queria sair com os meus amigos e por isso ia para minha casa. E lá no povoado tinha um homem chamado Chicão, que era conhecido do meu avô. Ele era um homem bastante trabalhador, só que muito enrolado. Sempre ele ia na fazenda pedir ferramentas para o meu avô emprestado. O meu avô já sabia que quando emprestava ferramenta para ele, ele nunca devolvia, mas mesmo assim sempre emprestava. Mesmo com isso, Chicão sempre foi uma boa pessoa. Sempre que apareciam serviços de diária lá na fazenda, o meu avô chamava ele, pois confiava no trabalho de Chicão. E Chicão ajudava a gente na lavoura. Só que outro problema de Chicão é que ele gostava muito de beber. Às vezes, o meu avô chamava ele para ir trabalhar e ele chegava bêbado, caindo pelo chão. O meu avô já dispensava logo ele e ele saía dando risada da cara do meu avô. Mas até aí tudo tranquilo. Era apenas o jeito dele. Se ele gostava de beber, não era com a gente. Certo dia, eu acordei, peguei minhas coisas e fui para a fazenda. Chegando lá, o meu avô estava bastante bravo e eu fui perguntar para ele o que tinha acontecido. E o meu avô falou que durante a noite alguém tinha roubado um dos seus porcos e era justamente o porco que ele iria levar para a festa. E eu perguntei para ele como ele sabia se era uma pessoa ou se o porco simplesmente não tinha escapado. E então o meu avô foi me mostrar. Chegando lá, a porta que fecha o chiqueiro estava arrebentada, como se alguém tivesse colocado um pé de cabra e quebrado. Havia várias pegadas na lama, mas não tinha como identificar por conta daquela lama mole. E já que não tinha mais nada o que fazer, nós voltamos a trabalhar. Alguns dias se passaram e outro porco desapareceu. E o meu avô já começou a suspeitar de que Chicão que estava levando os porcos, pois nunca mais ele tinha aparecido na fazenda para trabalhar. Foi aí que o meu avô foi até a casa de Chicão para ver se achava algum vestígio. Chegando lá, Chicão estava na porta sentado em uma cadeira. E o meu avô gritou ele. Ele, quando viu meu avô, veio até a direção dele e perguntou o que o meu avô queria. E então meu avô foi logo dizendo: Chicão, foi você que roubou meus porcos? E Chicão falou que não, que nem tinha saído de casa, que estava adoentado esses dias. E o meu avô ficou com a pulga atrás da orelha. Ele voltou para a fazenda todo desconfiado. Passou-se a semana e na sexta-feira eu já estava empolgado para quando terminasse o serviço eu fosse para minha casa, pois eu tinha combinado dos meus amigos que nós íamos sair para dar uma volta e eu tinha apenas uma bicicleta para ir para casa. Era um pouco longe,
mas eu já estava acostumado. E o meu avô falou que iria ficar no chiqueiro, ia fazer uma espera para aquele ladrão. E eu então falei que era melhor ele deixar isso para lá, que não ia mais sumir porcos. Mas o meu avô insistiu e falou que iria fazer uma espera. Eu, como não sou besta, já peguei minhas coisas e parti para a estrada para ir para minha casa. Eu estava indo por uma estradinha que eu passava todos os dias. E ao atravessar uma ponte, senti que minha bicicleta estava mais pesada. Quando eu olhei para o pneu de trás, o pneu estava furado. Mas graças a Deus, eu sempre levei um remendo e uma bomba na minha bolsa, para caso meu pneu furasse no meio da estrada, eu mesmo consertasse. Só que para o meu azar, naquele dia eu tinha esquecido a bendita bomba para encher o meu pneu. Tive que ir para casa empurrando a minha bicicleta. Já era por volta de umas 6:30 da noite. E eu indo naquela estradinha escura, apenas com a luz do meu celular. Um Nokia que tinha uma lanterninha na frente. Eu estava morrendo de medo de andar ali, pois nessa mesma estradinha, logo na frente, tinha um cemitério que eu passava. Só que dessa vez eu estava empurrando a bicicleta, indo naquela tremenda escuridão. E eu logo lembrei do cemitério. Aquela estrada parecia infinita. Eu não conseguia ver nada e nem ninguém, apenas a escuridão da estrada. Ao chegar próximo do cemitério, eu comecei a ouvir vários cachorros latindo, como se estivesse correndo atrás de algo. Firmei os meus passos para poder passar logo, porque eu não sabia do que se tratava. Poderia ser um ladrão e levar minha bicicleta e o meu celular. Quando eu estou passando na porta do cemitério, eu olho para dentro e vejo um ser de mais ou menos uns 2 metros de altura, com os joelhos dobrados para trás. Parecia um cachorro enorme, com os braços que arrastavam no chão. E ele estava atacando os cachorros, e os cachorros indo para cima dele. Foi nesse momento que a fera parou de atacar os cachorros e me olhou. Eu, nesse momento, não conseguia nem me mexer. As minhas pernas não serviam mais para nada. Eu fiquei ali, paralisado, olhando para aquela fera. Eu não sabia o que fazer, mas a única coisa que eu lembrei foi de pedir para Deus para correr. Então, larguei minha bicicleta ali no chão mesmo e comecei a correr em direção à fazenda do meu avô, pois eu estava muito mais longe da cidade. Quando olho para trás, vejo aquela fera correndo atrás de mim, mas graças a Deus, os cachorros estavam atrás da fera, e por conta disso, acabou que a fera se distraía com os animais, tentando bater neles. Eu continuei minha corrida e não parava de gritar socorro. E ao chegar na fazenda do meu avô, já fui logo gritando para ele. E o meu avô já foi saindo logo de dentro do chiqueiro e me perguntando o que estava acontecendo. E eu falei que estava sendo perseguido por uma fera negra. E o meu avô falou para ele logo correndo para dentro de casa. E ele veio atrás. E entrando dentro de casa, o meu avô só falou para eu ficar em frente à porta, para o ser não quebrar ela. O meu pai já foi logo perguntando o que estava acontecendo, juntamente da minha mãe. E o meu avô explicou rapidamente a situação. E o meu pai já foi para as portas do fundo, ficar lá na frente segurando, caso aquele ser tentasse entrar pela parte de trás da casa. O meu avô entrou dentro do quarto dele e voltou com uma caixa. Na sala, ele abriu a caixa e tinha uma arma e algumas balas de prata. Meu avô pegou uma água benta e jogou na arma e nas munições. Municiou a arma e falou: se aquele ser entrar, ele vai morrer. Foi coisa de uns 2 minutos e aquele ser começou a bater na porta, querendo entrar. E então o meu avô pediu para eu se afastar. No momento que eu me afastei, ele disparou. Nesse momento, nós todos ouvimos um tombo lá fora, como se alguma coisa muito pesada tivesse caído. E o meu avô falou para nós não abrirmos a porta. Eu falei: eu acho que o senhor matou. Vamos lá dar uma olhada. Só que meu avô falou para nós não abrirmos a porta, pois esses seres costumam ser bastante traiçoeiros. Eu obedeci. Naquela noite, ninguém da casa conseguiu dormir, com medo se aquele ser ainda poderia estar vivo. Logo pela manhãzinha, o meu avô pediu para eu sair de frente da porta, que ele ia dar uma olhada. Só que pelo tiro e o barulho, meu avô tinha certeza que o lobisomem estava caído na porta de nossa casa. E ao abrir a porta, não tinha nada. E todos nós ficamos impressionados como aquela fera tinha escapado. Ficamos ali se perguntando o que será que tinha acontecido. O meu avô foi até a casa de Chicão
para avisar para ele que tinha um lobisomem à solta. E fomos eu, o meu pai e o meu avô na casa de Chicão. Chegando lá, meu avô chamou ele e nada dele aparecer, até que uns 10 minutos depois, a porta se abriu e Chicão apareceu. E Chicão olhou para nós três e falou que a culpa dele ter sido atacado foi eu ter passado de frente do cemitério e olhado para ele. E então foi aí que minha ficha caiu. Eu então perguntei para ele se ele era o lobisomem. E Chicão deu uma risada e falou que só não ia voltar para me matar porque ele não mexia com quem tinha bala de prata. E o meu avô então jurou a morte de Chicão naquele dia. E nós fomos para casa. E dias se passaram, meses, anos, e nós nunca mais tivemos notícias de Chicão. Provavelmente ele ficou com medo do meu avô. Eu posso afirmar, essa é a única história sobrenatural que eu tive na minha vida. E ela eu conto com orgulho, pois o meu avô colocou o lobisomem para correr. Até a próxima.